Olá, esse vídeo é com o intuito de mostrar a minha implementação do protocolo TCP para transferência de arquivo e envio de mensagem de um cliente para outro. Então vamos lá, aqui a gente tem a nossa estrutura, onde dentro da pasta client a gente tem o código do cliente em Python, dentro da pasta server nós temos o código do nosso server em Python e os nossos arquivos que serão transferidos. E agora, fazendo uma demonstração da nossa implementação, vamos abrir o trabalho do lado do cliente. Então, primeiramente, o que a gente tem que fazer é colocar o server para rodar. A gente pode ver que ele mostra a mensagem de que está ouvindo. E depois a gente pode colocar os clientes. Como o nosso server é multithread, ele funciona com vários clientes. Então, colocamos aqui para rodar. E ok. Aqui a gente pode fazer algumas comunicações, como por exemplo, chat mostrando alguma mensagem. Por exemplo, isso daqui. Aí o servidor retorna as mensagens que ele recebeu, contendo o IP de quem enviou e a porta e a mensagem que essa pessoa enviou. E daí, se eu vier no outro cliente que está rodando simultaneamente com o mesmo server, a gente pode transferir uma mensagem. E a gente vê aqui que em outra porta, no caso do cliente desse terminal, a gente vê a mensagem dele, a porta, o IP e a mensagem que foi enviada anteriormente pelo outro cliente. E agora uma demonstração da transmissão de arquivos. A gente tem, como podemos ver aqui, o nosso arquivo grande de 15 megabytes. Se nós viermos aqui e solicitarmos um arquivo grande.bin, a gente pode ver para o lado do servidor. Ele demora um pouquinho, mas ele calcula o hash, começa a enviar. E aqui do lado do cliente a gente recebe uma mensagem de arquivo recebido com sucesso. E se a gente for ver, nós temos o nosso arquivo grande do lado de cá, também com nossos 15 megabytes. Outra coisa interessante de se demonstrar é que o nosso servidor consegue lidar com arquivos, com solicitação de arquivos que não existem. Então, se eu solicitar aqui um arquivo teste, que claramente não existe no nosso diretório aqui, a gente pode ver que o arquivo teste não encontrado e ele desconecta o cliente. E para o lado do cliente a gente recebe a mensagem, ele trata a mensagem de erro que é enviada pelo servidor e printa na tela arquivo não encontrado pelo servidor. E a gente pode sair do lado de cá e encerrar o programa. Mas também não é só com erros que a gente consegue encerrar o programa. Nós podemos, por exemplo, aqui ele ainda está rodando normal, então se eu solicitar, por exemplo, um arquivo imagem.jpg, a gente vai ver que o arquivo ainda foi transferido. Então, deixa eu abrir mais uma guia aqui. O imagem.jpg chegou, está 100%. E se eu quiser sair, eu só coloco aqui, ele printa encerrando a comunicação com o servidor, e do lado do servidor ele printa que o cliente foi desconectado. Bom, agora falando um pouco sobre a implementação do programa em si, eu vou começar falando como funciona para o lado do servidor. Então, o que ele está fazendo aqui, ele define alguns imports que serão usados. Aí aqui ele define o IP, o endereço IP e a porta que o nosso servidor vai usar e inicia o nosso servidor e coloca ele para ouvir. Aqui ele inicia o nosso array de mensagens que serão recebidas pelos clientes que se conectam aqui. E nós temos algumas definições de funções que nós iremos se aprofundar logo. E é aqui que começa o nosso código. Então ele vai printar que o servidor está ouvindo e chamar essa receive. O que ela faz? Ela vai entrar num looping
E a cada cliente que se conectar, ele vai printar que o cliente foi conectado e jogar ele para uma thread. No caso, a nossa thread ela vai interagir com o handle. O handle é essa funçãozinha definida logo aqui em cima. E o que ela faz? O que ela faz é basicamente, ela espera que do lado do usuário venha alguma coisa no formato ou get ou message, e a partir disso ela faz os tratamentos. Então, basicamente, quando nós formos ver do lado do cliente, ele vai enviar um get e do lado do get o nome do arquivo que o cliente quer. E a partir disso ele dá um split para pegar apenas o nome do arquivo e chama essa handle file. Okay. Olhando agora a nossa handle file, o que ela está fazendo basicamente é, aqui nós começamos fazendo um tratamento de erro. Então, no caso, se o arquivo solicitado pelo cliente não existir, ele vai enviar a mensagem de file not found para o cliente, vai printar que o arquivo não foi encontrado e vai retornar. Caso o arquivo exista, ele vai mandar esse OK start send. Aqui ele faz o cálculo inicial do nosso hash e um cálculo do tamanho do arquivo. E nesse momento é a parte onde a gente calcula o hash do nosso arquivo completo. Então ele vai atualizando o hash em chunks de 4096 bytes. Aqui embaixo é a parte onde nós fazemos o envio do hash em si, que vai ser como vai ser calculado, verificado se todos os dados do nosso arquivo foram enviados corretamente. E aqui a gente faz o envio do tamanho do nosso arquivo em uma struct de 8 bytes. Logo abaixo, aqui é a parte onde a gente faz o envio de arquivo. Então, basicamente, é o mesmo processo usado para calcular o hash, só que ao invés de aqui ser o SHA.update, é feito o client.sendAll, enviando a chunk de 4096 bytes. E por fim, é printado na tela o arquivo que foi enviado e o hash calculado a partir dele. Visto como funciona o nosso envio de arquivo, agora a gente vai ver como funciona o nosso envio de mensagem. Então, aqui o que ele faz, basicamente, ele vai, a partir do endereço do cliente recebido, ele vai montar uma string como se fosse o usuário que enviou essa mensagem. Então, aqui ele está pegando a porta e aqui o IP enviado. E aqui a gente dá um join com a mensagem que está sendo enviada pelo nosso cliente. E logo após isso a gente chama esse handle message. Nosso handle message é bem simples, na verdade. O que ele faz é um append na nossa lista de mensagens. Ele concatena elas em uma resposta inteira e a partir numa chunk basicamente, e a partir disso ele envia toda a chunk de mensagem para o nosso cliente novamente. E por fim, depois de a gente lidar com as mensagens, a gente também tem um else para caso aconteça algum comportamento que a gente não espera vindo do cliente, ou que a gente espere o cliente possa ter só se desconectado, a gente só printa que o cliente, o endereço dele foi desconectado e dá um break no looping. E caso aconteça alguma exceção durante, seja a parte de lidar com as mensagens ou a parte de lidar com os arquivos em si, a gente joga uma exceção, cancela a conexão com o cliente e printa o erro na tela também. Agora eu vou apresentar um pouco sobre o nosso código do cliente. Então aqui nós temos os nossos imports. Aqui novamente definido o endereço IP e a porta que o nosso servidor está ouvindo. A gente faz a conexão com o servidor e no final do arquivo, aqui nós temos algumas definições de algumas funções que serão apresentadas logo. E no final do arquivo é onde começa o nosso código. Então, basicamente, ele vai começar uma thread com o target sendo essa função send. O que essa função send faz? Ela está implementada aqui. Então, basicamente, é um looping, onde ele espera um input do usuário nesses formatos ali. Então, sair, arquivo e o nome do arquivo, o chat e a mensagem que você quer enviar para o servidor.
e aqui ele começa o tratamento. Então, no caso, se a mensagem for sair, ele vai printar que está encerrando a comunicação com o servidor e vai desconectar o cliente e fazer um break no looping. Aqui é o Elif para lidar com os arquivos. Então, basicamente, como nós estamos recebendo uma string arquivo e logo depois o nome do arquivo, o que a gente faz é basicamente formatar a nossa entrada. Então, a gente vai enviar um get, um espaço, e esse message split é responsável por pegar só o nome do arquivo. E a partir disso, a gente envia a requisição para o servidor e chamamos essa função que é responsável por receber o arquivo. Agora, olhando a nossa implementação do Receive File, aqui basicamente a gente recebe uma primeira resposta e verifica se ela é do tipo File Not Found, que no caso pode ser ou File Not Found ou OK Start Sending, que como a gente viu na implementação do servidor. Caso seja File Not Found, ele vai levantar esse erro dizendo que o arquivo não foi encontrado no servidor. E aqui na nossa send, ela tem um tratamento de erro onde, caso ele detecte alguma coisa, ele vai printar o erro na tela e vai encerrar a conexão do cliente com o servidor. Mas, bom, a partir disso, a gente espera receber o hash e o tamanho do arquivo do servidor, e ele vai fazer um looping recebendo as nossas chunks de 4.096 bytes enviados pelo servidor, enquanto esse received aqui não for do tamanho do size que foi enviado pelo servidor. Quando ele sai desse looping, no caso depois de receber todo o arquivo que a gente espera receber, o que ele vai fazer é basicamente calcular o hash a partir do que foi recebido pelo servidor. No caso, essas 3 linhas são responsáveis por isso. E aqui, novamente, a gente tem mais um tratamento de erro, onde a gente compara o hash esperado com o hash final, que foi calculado a partir do arquivo. E caso os hashes sejam diferentes, a gente printa os hashes e levanta uma exceção, que é tratada lá na outra função. E, no caso, se não levantar nenhuma exceção, ou seja, o arquivo foi recebido 100%, sem nenhum erro, ele é salvo com o nome do arquivo e no formato de bytes. E é printada a mensagem de que o arquivo foi recebido com sucesso. Ok, dito isso, depois do tratamento de arquivos, a gente tem o tratamento de mensagens. Então, basicamente, aqui nós vamos fazer algo parecido com os arquivos, onde a gente está montando o formato do request, passando o message e a mensagem que a gente quer enviar para o servidor. Aqui ele envia essa mensagem para o nosso servidor e entra nessa função de receive message. O receive message, novamente, é bem simples. Ele tem um buffer vazio e ele entra basicamente nesse loop, onde ele vai receber mensagens com janelas de 4.096 bytes do servidor, e se o buffer recebido terminar com a mensagem OK, ele basicamente encerra o looping. Então, como nós podemos ver aqui do lado do servidor, na parte de envio de mensagem, ele basicamente está concatenando todas as mensagens e adicionando um OK no final. E aqui ele basicamente espera esse OK. Caso receba, significa que foi enviado todas as mensagens guardadas pelo servidor, então não tem mais nada para ser enviado. Após isso, ele faz esse leve tratamento aqui para remover o /n OK do final da mensagem e printa todas as mensagens uma embaixo da outra. Por fim, um tratamento bem simples é aqui no final, onde é basicamente só feita uma verificação caso não tenha vindo no formato esperado pelo servidor. Ele printa dizendo que espera outro formato de input do usuário e reinicia o looping novamente.